E ele conta isso no livro dele, nos depoimentos dele, que ele falou para o pai dele, assim, um pouco antes do pai dele morrer. O pai dele morreu jovem, né? Tinha 44 anos, morreu de tuberculose, na época não tinha penicilina. E ele falou que ele queria ser engenheiro. E o pai dele falou que era uma bobagem, que todo mundo era advogado. Meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos. E quando ele se viu bem doente, ele me chamou e perguntou: meu filho, o que é que você vai estudar? Eu respondi: vou ser engenheiro. Ele disse: não faça isso, é uma profissão de segunda. E na época isso era uma realidade, sendo que poucas pessoas de fato eram engenheiras, nem tinha indústria no Brasil, enfim, era uma coisa assim. Mas meu pai foi ser engenheiro e junto com ele foi para a Politécnica um amigo de escola dele, que era o Renato Refinetti. Trabalhamos juntos uns 40 anos. Ele foi meu colega de turma desde esse tempo, lá, antes até. Foi meu colega no ginásio do Carmo, entramos juntos na Poli, no pré, fizemos a Poli, começamos a vida criando a companhia Deca, que era um fundo de quintal, e ele tocou a Deca até morrer. Engenheirão mesmo, criou áreas de controle que funcionam até hoje. Meu pai era uma figura extraordinária, né? Ele sabia dosar muito bem o quanto, enfim, delegar, o quanto fazer, dava uma visão geral da forma como ele via as questões. Foi sempre assim, um porto seguro e uma orientação espetacular, né? Um privilégio realmente para mim tê-lo assim como presidente do conselho naquela época, né? Eu acho que o maior legado dele era o exemplo dele, porque assim, teve 7 filhos, né? E os 7 filhos, de alguma maneira, seguiram bastante o exemplo dele, né? E ele não era uma pessoa do dia a dia, de estar lá. E minha mãe morreu no meio do caminho, né? Então, aliás, isso também trouxe impactos à minha família bastante relevantes, visíveis. Mas assim, ao mesmo tempo, ele sempre foi uma pessoa... Educação, ele falava, isso é importante. Então, assim, ele ia na escola, né? Eu lembro ele chegando, e obviamente um prefeito chegando não é uma pessoa que passa desapercebida. Então, isso é bacana, né? Então, certos itens, né? Eu até me emociono também falando. Então, certos itens, educação é importante. Então, ele separava um tempo importante na agenda dele para cuidar disso, né? Então, era um paizão nesse sentido, né? Sem dúvida, acho que é uma pessoa que contribuiu muito com o grupo aí pelo conhecimento técnico, pela habilidade de lidar com pessoas, de atrair gente boa e de formar muita gente também, né? Acho que aqui a Duratex foi um celeiro de gente aí que atraía muita gente da Poli, por exemplo, e que muitos desses executivos acabaram migrando para o banco e levaram essa cabeça mais de processos. O doutor Olavo, muito metódico, muito engenheiro e processual que era, ia buscar engenheiro nas melhores fontes. E onde o pessoal saía para ir trabalhar era na indústria. Então, era um engenheiro politécnico, eu acho que por isso que fui fazer Politécnica também, foi o que me inspirou a sofrer 5 anos lá na Poli, porque eu já vislumbrava que isso era a condição sine qua non para trabalhar no Banco Itaú. O Olavo era uma pessoa muito interessante, porque ele tinha essa visão, ele não é aquele cara que falava de banco, ele era a pessoa que, por mais que ele fizesse banco o dia inteiro, ele estava olhando para tudo que está acontecendo na sociedade, sabia de tudo, se interessava por tudo, sabe, tinha essa visão, assim. Ele era incrível. Meu pai nunca se considerou um banqueiro, ele nunca falava que ele era um banqueiro. Perguntava que o senhor é, ele falava, eu sou empresário. Nunca falou que ele nunca se chamou de banqueiro. Era um empresário que virou banqueiro, né? Ele era um empreendedor da década, não sei o que, né? Que foi virando banqueiro e tinha essa visão, assim. Meu pai, a mesa dele não tinha gaveta. Ele resolvia tudo na hora. Não tinha conversa. Ia lá alguém, papum, não tinha, vamos estudar, vamos criar um grupo. Não, ele era muito intuitivo. Tinha uma capacidade de execução inegável, né? Então também uma visão e um método, metodologia, a questão de engenheiro, planejar, medir, fazer, botar as regras, né?
Então, acho que foi um dos pilares que traz o grupo até hoje. Deixou muitos exemplos profissionais, acho que marcou várias pessoas, você pode conversar, né, desse exemplo de pessoa, né? Então, acho que isso é importante e é um legado talvez que a próxima geração tenha esse desafio, né? E já mais assim, alguns poucos anos antes do falecimento dele, eu lembro dele falar, isso ele me falou umas 3 ou 4 vezes, assim, Roberto, até onde vai o Itaú? Muito bacana. Eu falava, não sei, pai. Vamos tocando. Foi logo na sequência da incorporação do União Comercial, certo? A partir da fusão com o BUC, que era um banco que quebrou e que o governo nos levou a comprar, em 10 anos foi construído o Itaú, a base do Itaú. Aí eu saí para ser prefeito. Era o tio Paulo Egídio, sempre foi, os filhos, muitos meus amigos, eu frequentava a casa deles muito. Inclusive quando o Paulo Egídio era governador e o Dr. Olavo era prefeito de São Paulo. Ele tinha humor, e uma observação dele que ficou gravada na minha memória, que ele dizia: a incoerência é apanágio das mulheres muito bonitas e dos homens muito poderosos. Enfim, então ele tinha assim, essa graça e esse jeito. E eu desenvolvi naturalmente uma admiração, era assim um ídolo quase. Pelo que eu observava dele, já tinha já entendia um pouco das coisas quando ele foi prefeito, quando eu vi o trabalho dele, e através do que eu ouvia do meu pai. Aí meu pai faz essa grande operação que é a compra do BUC e vai para a prefeitura, deixa aí a bomba no colo do Jairo e do Dr. Zé Carlos. Então a Lourdes um dia me convidou para jantar com ela e com o Eudoro e o Olavo. Então o Eudoro mexeu comigo, o Lula, a Lourdes. Como é que você está querendo levar o Olavo com você? Vê lá como é que você vai fazer, seu amigo. Eu falei, já pensei no Olavo para qualquer lugar, inclusive para a Secretaria. Aí a Lourdes hoje para mim disse: ô Paulo, você que está fazendo para um homem como o Olavo é pouco. Eu falei, de plano acordo, o Olavo, da minha opinião, pode se desempenhar em qualquer lugar do Brasil. Aí a Lourdes me chamou, que tal o prefeito? Olha, então você gostaria? Eu falei, eu gostaria não, eu bato o martelo agora. Então tá batido o martelo. Eu aceito, eu topo, vamos trabalhar juntos. E foi assim que foi feito o convite. Da mesma maneira que um dia eu quis ser engenheiro, eu quis ser prefeito. E aí fui prefeito. E tive as minhas dificuldades, mas consegui executar a prefeitura de uma forma bastante razoável para a época. O Olavo era maior do que a visão mera de um empresário. Ele tinha uma visão muito mais ampla. Ele era uma visão de Brasil fantástica. Quando foi prefeito, ele foi um bom prefeito. E ele não foi um prefeito para resolver o problema dos ricos, foi um prefeito para resolver o problema da cidade, de toda a população. Então esse sentimento realmente existia, é verdadeiro. Acho que a experiência do cargo de prefeito de São Paulo é excepcional. Ele tem uma dimensão, uma responsabilidade e um contato direto com os problemas populares como talvez nenhum outro cargo no Brasil tem. Ele não era um político tradicional. Eu disse que ele tinha um sentimento conservador, mas não tradicional. Quer dizer, ele não era da politicalha, da corrupção, nada disso. Entendeu? Nesse sentido, ele era também um político progressista, renovador, porque era um homem de mãos limpas na política. Praticamente dedico todo o meu tempo à vida política. E acho que o empresário não deve fazer política nos órgãos de classe. Nisso estou de pleno acordo com o Antônio Hermínio. Acho que o empresário que quiser fazer política tem que se integrar nos partidos políticos como eu estou fazendo e se despir da sua condição de empresário. Eu não quero que o PP seja um partido de empresários. Ele encontrou uma barreira muito grande, não pela ideia política, não pela aceitação, mas pelo fato dele ser banqueiro. Muitos políticos queriam fazer dele uma canalização de recursos financeiros próprios. O Setúbal foi quase candidato a governador de São Paulo, depois desistiu. Por quê?
Porque ele percebeu que, do jeito que a coisa ia, nos partidos com os quais ele estava lidando, aquilo não ia longe. E o Setúbal não estava na política para dar dinheiro nem para tomar dinheiro, era por outros objetivos. Então ele percebeu, ele se desiludiu e ele percebeu também que ele podia pôr a risco o banco. Isso quer dizer que o senhor vai se retirar da vida política? Vou tomar as providências burocráticas para o encerramento da vida política do Partido Popular e, em seguida, irei pensar sobre a minha posição pessoal depois que a posição de todos os companheiros estiver resolvida. Que no último dia em que eu estive com ele, que foi o dia em que eu lhe perguntei, eu disse: como é que o senhor, em 74, o senhor sai do banco, vai para a prefeitura e deixa o banco na situação das mais difíceis? Ele disse: olha, eu, em primeiro lugar, tinha muita confiança nas pessoas que ficavam no banco. E, em segundo lugar, era uma possibilidade que eu tinha e não mais teria. E essa possibilidade dava-me o gosto, o prazer. E foi nesta altura, por ele me ter dito isto, que eu lhe disse uma frase que ele gostou muito. Foi que eu lhe disse: o senhor, na verdade, o senhor é maior que a sua obra. O que é que eu estava a dizer com isso? Estava a dizer que a obra dele era um banco, mas que ele tinha, digamos, uma potencialidade de qualidades que ultrapassava muito o que ele tinha realizado no banco e que, infelizmente, a política não soube aproveitar.